Boa tarde a todos, bem-vindos ao Perinity Week. Sou Roberto Oliveira, Head da Consultoria de Serviços da Perinity. E mais um dia, mais uma palestra interessante para vocês, gestão de riscos e controles no setor educacional. Para quem já está acompanhando, a gente já fez alguns temas segunda, terça, hoje estamos abrindo o das 14 horas, e às 17 teremos uma outra rodada de palestra, tá bom? Das 17, Rodrigo, qual o tema? Rodrigo? Cadê a minha voz do além, gente? Desculpa, eu estava falando, estava no mudo. A gente vai ter controles internos como balizador da gestão. Isso. Pessoal, eu sempre gosto de chamar, eu tenho aqui a lista das atividades, mas eu gosto de chamar, que é para vocês entenderem que a gente tem uma voz do além. Essa voz do além chama Rodrigo Portes, é o nosso gestor de marketing e quem nos apoia aqui na palestra, coletando as informações, coletando as perguntas de vocês. Todas as perguntas que vocês fizerem, nós vamos tentar responder 15 a 20 minutos ao final da palestra. Regrinha do jogo, tá? Estou combinando a regrinha do jogo com vocês. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas, o que a gente vai fazer? A gente coleta e encaminha para vocês por e-mail. Para não deixar tarefa de casa para os nossos participantes, né? Porque não pode deixar tarefa para os amigos, né? Depois, senão eu chamo, eles não participam. Eu mesmo vou responder as perguntas que sobrarem ao final da palestra, ok, pessoal? Então, combinado, né? 15, 20 minutos finais, a gente responde aí a pergunta de vocês. A não ser que a pergunta que entre na tela aqui para mim seja pertinente ao momento que a gente está falando ali, tá bom? Então, para não antecipar, para que uma pergunta não antecipe o tema, até porque a gente faz ali um tempo, né, contado, com regra ali do que a gente vai falar, eu faço isso ao final, beleza? Outra coisa que o Rodrigo pediu aqui insistentemente nos bastidores antes de começar é que eu lembrasse a todos vocês que o certificado é emitido e demora cerca de 7 dias. Por que 7 dias? Pela quantidade de participantes, a gente tem uma quantidade X de e-mails que pode ser disparado em massa, senão eu não vou explicar para vocês que vira spam, né, esse tipo de coisa, porque hoje a palestra não é de segurança. É gestão de risco, apesar de segurança estar dentro, mas outro dia a gente trata desse tema para que vocês entendam por que isso acontece. Ok? Então hoje eu trouxe três parceiros aqui, né? Eu trouxe a Thaís Mendonça, vou deixar todos eles se apresentarem, não vou ficar explicando de onde são. Eu trouxe a Thaís Mendonça, eu trouxe o João Rezende e trouxe o Rodrigues. Rodrigues é o único aqui que já fez algumas rodadas desse tipo de palestra com a gente, já é veterano, tá? A ideia é que a gente sempre traga clientes, parceiros, e sempre trazendo ali uma visão diferente. Por isso que a gente sempre está com pessoas novas palestrando. Tá bom? Thaís, fica à vontade para se apresentar. Legal, Roberto. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e essa parceria para a gente poder falar um pouquinho de riscos, falar um pouquinho de controle, que é minha praia. Mas, começando a falar um pouquinho da Thaís, eu trabalho na KPMG. Esse ano eu completei 14 anos na firma e hoje eu sou sócia-diretora e sou responsável por esse produto gestão de riscos aqui na KPMG. Então, tive grandes oportunidades e ainda estou tendo grandes oportunidades de trabalhar em projetos no setor de educação. Então, esse convite veio muito a calhar, até para que eu possa compartilhar um pouquinho desse conhecimento e dessas experiências aí dentro do setor. Ótimo, ótimo. O convite é porque a gente estudou ali os parceiros e falou, olha, esse pessoal aqui conhece disso. Obrigado, Thaís. Já agradeço por participar. João Rezende, fica à vontade para se apresentar, meu amigo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos e todas. Sou o João, sou economista e contador de formação. Construí minha carreira, né, como muitos, predominantemente nas Big Fours, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos também. Hoje estou como diretor de compliance na Anima Educação, né, uma estrutura de compliance que a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco aqui, mas que abarca
temas que envolvem gestão de riscos, temas que envolvem controles internos também, então uma estrutura bem robusta. E agradeço pelo convite, gosto muito de falar sobre temas de GRC, e principalmente quando a gente tenta falar de uma forma pragmática e direta, né? Já colocando uma pimenta, por mais que a gente tente falar tanto sobre inovação, né, sobre esse assunto, eu ainda acho que esse é um grande impedidor, né, ou bloqueio ou desafio que a gente tem nas organizações para conseguir avançar com o tema, né? A gente precisa de encontrar uma forma mais síncrona, né, com a organização, para a gente conseguir, de fato, levar essas pautas para frente, né? Acho que e esses fóruns são, de fato, as grandes oportunidades que a gente tem para conseguir não só discutir boas práticas, mas também falar de uma forma operacional, né? Como o negócio, de fato, é feito na prática, onde eu acho que tem um grandíssimo valor aqui na discussão. Obrigado. Obrigado, com certeza, concordo contigo. O importante é o pessoal que está assistindo tirar desmistificar, né? Porque o pessoal sempre tem uma visão de que existe um livrinho, apesar de existir, né? Eu tenho aqui, mas eu vou levantar um caderno, porque está na minha mesa espalhada em algum canto, a própria ISO. Que eles acham que a gente pega a ISO, enfia debaixo do braço e fala, agora vai. E não é bem assim. Então, a ideia é que a gente mostre um pouquinho, e para que vocês entendam, o pessoal que está assistindo, é o seguinte, ó, por que a gente fez por nicho de mercado? Por que a gente está falando hoje de educação, falamos do financeiro, falamos de saúde? É porque a ISO, né, o COSO e demais metodologias, eles apoiam a todos os setores. Só que existem regras específicas e existe ali o caminho das pedras para cada setor, pelos quais essas pessoas que estão aqui hoje sabem quais são. Então, por exemplo, se a gente vai falar de educação, eles vão passar para vocês ali algumas dicas do setor da educação, como a gente já fez com bancos, como a gente já fez com a área da saúde. Legal? Rodrigues, fica à vontade, cara. Obrigado, Roberto. Acho que, como você falou aí, já estou acostumado aqui, já participei de outros eventos com vocês e fico feliz de estar aqui de novo porque quer dizer que foi aprovado nos anteriores, senão não teria me convidado de novo. Então, já passei na primeira prova, estamos indo para a segunda aqui. Bem, rapidamente aqui, para a gente voltar para o tema principal, eu sou um dos sócios da PPIC Auditores, né? Estou responsável hoje pela área de riscos, auditoria interna e governança. Estou aqui já nessa carreira aí de auditoria interna, riscos, há mais de 25 anos. A Barba Branca aqui não deixa mentir sobre isso, né? Sou contador de formação, sou administrador de formação, participo de alguns comitês de auditoria, alguns conselhos e conselho fiscal também. Então, tenho aí bastante experiência nesse ramo de auditoria interna, riscos e controles. Já fiz alguns projetos nesse tempo todo aí em empresas do ramo de educação, não é um ramo exclusivo de trabalho, mas conheço um pouco aí, acho que dá para compartilhar e bater uma bola aí com a Thaís, com o João, com certeza temos aí algo a contribuir com o pessoal aí, sem uma pauta pré-definida, mas estamos aqui dispostos a compartilhar algum conhecimento e aprender um pouco também com todo mundo. Obrigado pelo convite. Bacana. De antemão, agradeço também a participação, viu, Rodrigues? E sim, foi aprovado, mas você acabou de me colocar num problema. Porque os demais participantes já não foi intencional, mas Thaís e João, se não tiver o próximo, vocês ficarem a orelha do Roberto. Ó, palestrantes que já fizeram agenda com a gente aqui do Pivot, tá? É só porque a gente inova nos convidados, tá bom, gente? Porque senão vocês vão achar que a gente não foi intencional, Roberto, perdão. Eu sei que não, eu só estou brincando. Vou deixar o pessoal aqui um pouco mais tranquilo, mais descontraído. Pessoal, então vamos lá. Como hoje a gente tem um certo limite, né, um certo horário aqui para acabar, nossos palestrantes, como vocês viram, são profissionais de peso, são profissionais que têm ali seus compromissos, têm, né, hora marcada ali para algumas coisas. Hoje, impreterivelmente, a gente vai terminar ali por volta de 3h10 no máximo. Rodrigo, se eu falar demais, você corta a transmissão, tá, cara? Corta o evento e finaliza, porque senão eu vou atrapalhar aí o pode deixar que a gente dá um jeitinho aqui. Tá bom, então vamos lá. Eu vou começar porque ontem não, segunda-feira eu cometi uma gafe, eu vim de rosa, eu tinha uma convidada comigo, e eu tinha prometido, vamos começar com as mulheres, Outubro Rosa, e
comi bola. Comecei com o menino. Hoje eu vou começar com a Thaís. Thaís, hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho de gestão de riscos em educação. Uhum. A gente percebe que a gestão de risco, no geral, né, não vou colocar aqui a minha idade, a do Rodrigues, porque os demais fica constrangedor, né, ficar perguntando, mas assim, colocando a minha e a do Rodrigues, que já tem essa barba branca, há um bom tempo atrás, gestão de riscos ela já existia, a gente já tinha alguns manuais, né, só que a impressão que eu tenho é que hoje isso está mais forte, esse movimento vem crescendo e crescendo bem, né? Isso no geral, tanto a gestão de riscos quanto controles, a parte de governança em si, né? A governança risco e compliance, falando dessa forma mais geral. Vocês percebem essa mudança no setor educacional? Conta um pouquinho disso para a gente, por favor. Muito boa a pergunta, Roberto. O lado positivo é que sim, né? Eu aqui, pelo menos com uma visão de consultoria, eu percebo uma demanda maior do setor de educação buscando por implementação de processos e governanças numa estrutura mais robusta. E eu vejo essa melhoria, né, dessa maturidade e dessa procura por dois grandes motivos, tá? O primeiro, que algumas entidades certificadoras demandam processos de governança estruturados, matrizes de riscos, processos documentados e bem mapeados. Então, isso acaba favorecendo, né, uma melhor estruturação desse modelo de governança. E o outro lado é a própria profissionalização da estrutura de governança. Então, a partir do momento que você tem conselhos e comitês e pessoas mais maduras em relação a esse termo gestão de riscos, internamente é mais fácil organizar e disseminar a necessidade de ter uma estrutura de gestão de riscos. Então, eu vejo essas duas grandes iniciativas, né, e essa força que a gestão de riscos vem ganhando no mercado. Bacana, eu percebo da mesma forma. Da mesma forma. Você tem uma visão diferente para isso, Rezende? Desculpe, estava tentando desmutar aqui o microfone. Eu concordo plenamente com vocês dois. Principalmente no setor educacional, eu vejo isso acontecer na prática, né? O setor educacional ele tem algumas particularidades que eu acho que são super relevantes aqui da gente discutir, né? A nossa Constituição não tinha como previsão ter o setor educacional como um segmento econômico, né? Então, assim, o setor educacional ele não estava originalmente previsto na nossa Constituição para ser, de certa forma, oferecido à iniciativa privada, enquanto negócio, né? Isso só aconteceu a partir de 98, com a nossa Constituição. Então, a partir dali, que a gente começou a ter mais ou menos, em 98, 97, 98, a gente começou a ter a iniciativa privada entrando no segmento de educação. Então, quando a gente pensa até não somente em mecanismos de governança, mas também mecanismos de gestão, isso com certeza, assim, tivemos um marco muito relevante nessa data, porque foi nesse momento que a gente teve a entrada de fundos de investimento, a gente teve a entrada, até nessa época, grandes famílias, né? É importante lembrar também do aspecto da regionalidade da educação, né? As grandes universidades privadas no país, a grande maioria delas foram fundadas por famílias com histórias muito relevantes nas suas cidades, né? E aí essas famílias compravam essas universidades ou constituíam essas universidades e somente a partir de 1998 conseguiram aplicar mecanismos de gestão visando lucro, né? Porque antigamente ou as universidades eram públicas ou de forma ampla, né, federais ou estatais, ou as universidades eram mantidas por fundações. E aí, lá em 2003, 2004, que a gente começa a ver essas empresas acessarem o mercado de capitais. E aí eu acho que aqui a gente tem, de fato, um grande marco quando a gente fala especificamente de governança corporativa. Daí a gente vê, né, obviamente, essas empresas evoluíram na mesma toada que a Bovespa, a antiga Bovespa, a B3 atual também movimentou, mas ali a gente começou a ter uma demanda do investidor também, né, numa perspectiva da educação, em aplicar boas práticas de governança e gestão de riscos e controles internos, né? Agora, a partir de 2010, a gente teve
um novo gatilho de novas empresas entrando na Bolsa. Por exemplo, a própria Ânima entrou em 2013. E já em 2013, a própria, ainda Bovespa, tinha aumentado seus requisitos de governança, né? Então, ali, a gente já tinha exigência de se ter gerenciamento de riscos, a gente já tinha exigência de se ter comitês de auditoria. Então, eu vejo, principalmente quando a gente fala do ensino superior privado, principalmente aquelas empresas que têm capital aberto, sim uma preocupação, mas essa preocupação vindo muito motivada a partir de uma demanda do nosso mercado de capitais, dos nossos investidores. Agora, até em conversa com colegas, né, também do segmento de educação, mas de empresas que não são empresas de capital aberto, curiosamente, eu vejo, de fato, né, as empresas ainda familiares estruturando funções, ainda que tímidas, mas funções relevantes de gestão de risco, de auditoria, de compliance. E eu acho que essas empresas, elas estão, de fato, muito focadas na entrega de valor mesmo, né? Na concepção de que a estrutura de gestão de GRC, de uma forma mais ampla, ajuda a companhia a tomar decisões melhores. Então, eu sou residente aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem alguns bons exemplos de empresas familiares, não só nas universidades, mas também escolas, né, de ensino médio, ensino fundamental. E conversando com colegas, eu vejo esse movimento muito forte nos últimos 3 anos, né? As empresas entendendo que nem mesmo tendo o requisito regulatório de ter uma função de gestão de riscos, eu quero ter essa função de risco porque eu entendo que eu tomo decisões melhores quando eu a tenho. Acho que essa uma tendência que, de fato, eu tenho visto, sim. Bacana, com certeza, com certeza. Eu vejo um cenário que, nossa, é muito estranho como a pessoa consegue tomar decisão sem ter essas informações. Não é? Como é que você prioriza? Como é que você faz a priorização de uma ação sem ter essa avaliação? Para mim causa estranheza, mas como eu sou apaixonado pelo assunto, e aí se eu começar aqui eu vou atrapalhar a resposta de vocês e tudo mais. Rodrigues, conta um pouquinho da sua experiência, da tua visão relacionada a isso. Legal. O João Rezende, ele fez um resumo aí da linha do tempo excelente, né, do que aconteceu com esse mercado. E eu acho que eu concordo plenamente com vocês de que tem sim uma carência e também decorrente disso, o mercado ficou carente desses profissionais justamente por conta dessa maior demanda ou maior preocupação, ou vamos chamar de atenção, que é dada ao tema riscos e o tema controles internos, né? Quando a gente pega no passado, né, a gente tem algumas ondas, como o João colocou, a onda de consolidação de empresas, as ondas de abertura de capital, e hoje, o que a gente também vê, até colocando um pouquinho mais de água nessa fervura, vamos colocar assim, que a gente tem uma outra onda vindo, que é a onda dos pequenos negócios, né? Quando a gente fala de mercado de educação, a gente tem o mercado do nível superior, que é onde tem aí uma grande concentração de empresas de capital aberto, de grandes conglomerados, mas a gente tem também ali o mercado de ensino básico, ensino médio, que ainda não é um mercado consolidado, que tem tido aí alguns players do mercado que estão buscando fazer consolidações, e a gente tem trabalhado bastante nisso em processos de due diligence aqui na TPIC, nesse nicho. E quando você olha para esse nicho, a gente vê, interessante, é como se fosse uma fotografia do que era o mercado de ensino superior há 2 décadas atrás, né? Antes dessa linha do tempo que o João falou. Então, é um mercado que ele está muito carente de gente, de profissional, porque tem muita coisa acontecendo. Tem as empresas que já estão prontas, mas que precisam manter a sua governança funcionando, e para isso precisa de gente capacitada, precisa melhorar sua gestão de riscos, precisa aprimorar seus controles. Você tem as empresas que não são capital aberto, mas que são grandes empresas e que também precisam investir nisso porque os investidores e os acionistas exigem. E você tem um terceiro bloco de empresas menores que estão sendo objeto de procura para a consolidação do ensino básico e ensino médio e que estão ainda cruas em relação a controles e gestão de riscos. Você tem aí muito campo para trabalhar, pouca gente e muita demanda, porque está todo mundo olhando para esses temas com muito mais cuidado do que olhava no passado. Com certeza, eu acho que eu encaixo
essas escolas de menor porte com as escolas de idiomas. Acabou entrando nesse cenário ela não entra num tamanho como uma Ânima, né, que tem um conglomerado gigantesco, mas ela entra ali nesse médio porte, né? Se você pegar, por exemplo, uma Wizard, pegar uma escola assim, um grupo relevante e que tem, com certeza, tem tomado algumas medidas relacionadas a essas aí, que a gente citou. Vamos lá. Então, para o pessoal começar a entender o caminho das pedras do setor da educação. Quais ali os principais regulamentações que vocês enxergam, né, que vocês utilizam para o setor de educação? Tipo, olha, eu sei que você usa a ISO 31000 como balizador, que você usa ali... Eu estou citando exemplos novos, tá, gente? Eu não vou citar itens de avaliação de riscos lá da minha época e da do Rodrigues, para não parecer que a gente é muito antigo. Mas 31 Você mil... está se vingando, né? Não, claro que não. 31 mil, o COSO 2013, ou o ERM, mas existe ali uma regra específica para o setor de educação. Então, eu queria que vocês falassem a respeito disso. Tipo, olha, Roberto, além disso, a gente segue que existe um órgão regulamentador aqui que tem um manual. Eu fiz uma na segunda-feira, como eu disse para vocês, que foi a respeito de metodologia, mas eu tinha uma pessoa de educação, né, na sala ali, um consultor de educação. Não posso citar a empresa dele, porque ele não conseguiu a tempo a liberação, né, e os grandes conglomerados, vocês sabem como são, né, eles têm que pedir uma autorização para participar, então não podia citar o nome, mas é o meu amigo Alexandre Renza, e ele é especialista em educação. E ele disse que eles utilizam ali na empresa deles o manual da CGU, de gestão de riscos. O que vocês utilizam para a empresa de vocês, ou como experiência de mercado, né, aí a vivência que vocês têm no tema? Pode ser a Thaís. Tá, legal. Obrigada, Roberto. Quando a gente fala em termos de gestão de riscos, eu acho que depende muito da característica da instituição. Então, todas essas referências que você comentou são boas práticas de mercado. As diretrizes da ISO 31000, o COSO ERM, a metodologia da CGU, do TCU também. Então, depende muito da característica, do perfil da instituição, para a gente avaliar qual delas a gente vai usar aqui como um grande framework de implementação ou de aprimoramento. Eu não vejo muita diferença entre as próprias metodologias, né? Todas seguem um processo comum de implementação e de boas práticas. Eu acho que a única diferença seria quando é uma empresa, por exemplo, de capital aberto, como o João comentou, e aí a gente precisaria olhar para outras demandas de mercado, como, por exemplo, o regulamento do novo mercado, as instruções da CVM que demandam informações de gestão de riscos, e aí a gente precisaria atender todo esse arcabouço para conseguir entregar um processo de gestão de riscos e fazer um reporte adequado dessa gestão de riscos para mercado, para investidores e para as demais partes interessadas também. Bacana. O João Rezende, ele efetua esse trabalho dentro da Ânima. A Ânima é uma empresa que com certeza tem alguma diretriz relacionada, né, João? Exato. Aqui na Ânima, eu diria que a gente segue a metodologia do COSO para a gestão de risco. Mas, de fato, muitas das nossas atividades estão amparadas sobre o que a CVM tem pedido, né? Principalmente ali na já antiga CVM 480, né? Que estabelece lá o formulário de referência, todas as demandas que a gente precisa de demonstrar para o mercado que seguimos, né? Que envolvem política de gestão de risco, compliance, governança corporativa e por aí vai. Mas aqui na Ânima, de fato, nós seguimos o COSO. Agora, é interessante notar que, eu comentei anteriormente, né, que a Constituição não previa a educação como um segmento de acesso privado, né, para fins de negócio. E aí o contraponto disso foi que, a partir da liberação, o MEC começou a emitir um altíssimo nível de regulação. E pouca gente sabe que a gente tem alguns segmentos notavelmente muito regulados, né?
as seguradoras, os bancos, né? São segmentos que todos nós sabemos que tem um altíssimo nível de regulação. Eu diria que a educação está nesse nível. Realmente tem muita coisa que a gente precisa de seguir e que vem emanado do próprio MEC. Só que tem uma particularidade. O MEC ele foi instituído com o objetivo de fazer cumprir a política de educação do governo federal. Então, as normativas elas vão estar mais ligadas ao cumprimento dos aspectos que envolvem a educação mesmo, né? Modelos pedagógicos, né? Como que de fato o ensino está sendo feito e por aí vai. Especificamente sobre gestão de riscos, o MEC decidiu não emitir nenhum tipo de exigência. Então, de fato, existe essa liberalidade pelas empresas, e as empresas que têm capital fechado têm mais, eu diria, mais abertura para pensar em formas mais inovadoras aí de se executar a gestão de risco, e aquelas de capital aberto, de fato, seguem aí as boas práticas, como a própria Thais comentou, muito amparados mesmo ao que a CVM tem preconizado. Bacana, como a Anima é capital aberto, né, João? Com certeza a diretriz aí da CVM é o que mais vocês precisam ali se adequar para não deixar o prato cair. Rodrigues, quer complementar, meu amigo? Senão eu vou te dar muito pouco aqui para complementar em tudo que foi colocado aqui. E realmente o COSO ainda é a principal diretriz, é a principal metodologia adotada. A gente vê isso tanto nos trabalhos em que a gente faz o levantamento dos riscos ou a implantação do programa de GRC ou a revisão, sempre é o grande balizador. E por mais que em alguns mercados, né, tenha, como o João colocou, são empresas reguladas, mesmo as empresas reguladas, os órgãos reguladores, eles não dão as suas próprias diretrizes, né? Eles falam, de acordo com o COSO, sempre na boa prática de gestão. Então, ainda é uma metodologia consagrada e a mais utilizada aí de longe é o COSO junto com a ISO, né? Então, isso facilita bastante também quando você tem padrões de comparação, porque você tem as mesmas empresas de diferentes mercados e dentro do mesmo mercado usando a mesma metodologia. Bacana, bacana. Então, vamos lá, vamos estreitar um pouquinho mais esse cenário. Posso perguntar para vocês, em cima dos trabalhos que vocês já executaram ali, voltado para risco. Se vocês quiserem falar também um pouquinho de contexto, né, do contexto interno da educação, do contexto externo, fiquem à vontade. Mas, lógico, se não puderem citar da empresa atual, pessoal, vocês podem citar de qualquer exemplo que vocês já tenham feito aí, consultoria ou trabalhos, tá bom? Principais riscos da educação. Sempre com a Thais. Sempre comigo. Achei que você ia dar outras oportunidades para os nossos queridos colegas. Mas vamos lá. Eu acho interessante a gente começar essa abordagem, ou começar a falar de riscos do setor, falando justamente do próprio contexto, né? E olhando para os dois âmbitos, contexto externo e contexto interno. Porque quando a gente olha para o contexto externo, acho que a gente já vê um dos principais riscos, que é a própria transformação do setor. Ele é um setor muito dinâmico, ele é um setor que está abarcando muita tecnologia. Então, hoje, a concorrência do setor ela já não é mais tão óbvia. Antes você conseguia mapear claramente ali quem está no seu radar, quem tem as mesmas pontuações, as mesmas notas, quem compete ali no mesmo nível por um mesmo público. E agora, como o mercado está muito mais dinâmico e as pessoas se formando em atividades muito mais específicas de forma muito mais rápida, isso demanda uma grande transformação do setor como um todo e das instituições como um todo. E aí que vem o grande desafio, né? Porque quando a gente começa a olhar para riscos de continuidade e perenidade dessas instituições, a gente precisa ter uma grande capacidade de adaptação e flexibilidade. Porque o mercado vai mudar, a gente sabe que daqui 10, daqui 20 anos ele vai ser bem diferente do que é hoje. Então, a gente precisa começar a se adaptar desde já para atender às expectativas das pessoas que contratam. E quando a gente passa a fazer
umas análises como, por exemplo, olhar para o próprio estudante, né, para a pessoa que contrata o serviço, para a família. Mas qual é o propósito dessa contratação? A gente vai chegar em temas como ter uma profissão, ter um diploma, ou saber executar determinada atividade, e talvez essas vontades, esses desejos consigam ser respondidos numa forma diferente do que a gente tem hoje no mercado. Então, a transformação do setor e a capacidade de se adaptar, eu já acho que é o maior risco e está totalmente atrelado ao ambiente externo, né? Não depende de nós. O que depende de nós é estarmos disponíveis aí para conseguir adaptar o negócio, o modelo de negócio como um todo. E quando a gente olha para o outro lado, né, que é o ambiente interno, a gente precisa começar a olhar muito para a estratégia do negócio. E aqui eu ainda estou falando de riscos muito macros, né, de riscos de longo prazo. Mas olhar para a própria estratégia do negócio e avaliar se os nossos processos internos, eles conseguem suportar a nossa operação, conseguem fornecer para o estudante, para o nosso cliente, né, uma experiência e uma excelência relacionada à infraestrutura, relacionada à própria aprendizagem, né, ao formato que essa aprendizagem está acontecendo, e também ao próprio serviço prestado para essa pessoa, para esse estudante. Porque é aqui que a gente constrói a nossa imagem e constrói o nosso legado, né, que é um estudante recomendando essa instituição de ensino para o mercado como um todo. Então, acho que aqui tem dois grandes riscos, né? No ambiente externo, olhando para o futuro, e no interno, quando a gente quer promover um ambiente de excelência e conseguir concluir um aprendizado consistente para os estudantes. Bacana. João, você enxerga da mesma forma? Tem itens que você queira agregar? A Thaís trouxe pontos fantásticos, Roberto. Eu até gostaria de voltar em dois aqui que para mim foram muito marcantes. Primeiro, eu acho que esse efeito vou inventar uma palavra aqui, mas da SaaSificação da economia, né? Tudo se torna SaaS. E eu acho que a educação está indo para esse caminho também. Na verdade, já foi. E aí, se tornar SaaS é se amparar a tecnologia. Então, todas as empresas de educação, em algum momento, se tornarão empresas de tecnologia voltada para a educação, que são as famosas edtechs aí, né, que a gente tem visto nos últimos anos. Então, eu até diria que o risco de cyber, que hoje, né, a gente fala tanto, principalmente nesse contexto de pandemia, né, do trabalho remoto, etc., se tornou bem significativo para esse segmento. E eu diria que não era antes disso. Porque hoje a gente tem, de fato, um grande amparo de sistemas nas nossas operações, muito em linha com o tema da experiência que a Thaís também comentou. A gente tem um estudante, né? A gente tem um aluno que ele está acostumado a consumir serviços agora em plataformas. Ele pede comida em plataformas, ele pede transporte em plataformas, etc. Então, a expectativa dele aumentou muito nos últimos tempos também. Então, o segmento de educação, de uma forma mais ampla, também está se preparando, principalmente a educação privada, está se preparando para atender o aluno nesse nível de expectativa. Então, existe uma grande aceleração com relação à inovação e com relação à tecnologia e à utilização de sistemas. Nós todos vamos lembrar aqui dos anos 2000, os anos 90, o tanto que as secretarias acadêmicas eram manuais, né? A gente chegava nas escolas, via aquelas pilhas de papel, etc. Isso não existe mais, hoje é tudo digital, inclusive existe uma portaria do MEC que exige isso das instituições privadas, das instituições de ensino superior. Então, a gente tem de fato, uma grande escalada do risco de cyber para essas empresas. E o tema que a Thaís também traz sobre a experiência, acho que é fantástico, né? Justamente pelos pontos que eu comentei, a gente vê claramente um nível de expectativa com relação aos alunos na prestação do serviço. Então, tanto aqui na Ânima, quanto a gente vê no mercado também, um grande nível de investimento e foco em melhorar a experiência do aluno. Tanto numa perspectiva de sistemas, de plataforma de ensino, de infraestrutura, né, pensar no aluno numa perspectiva mais universal mesmo. Então, isso traz um desafio operacional muito relevante, né? E quando a gente pensa, principalmente no meu segmento, que é o segmento de educação superior, principalmente as empresas que estão organizadas em conglomerados, né, que é o nosso caso aqui na Ânima, isso cria um nível de complexidade ainda maior, porque
temos universidades espalhadas por todo o país, com regionalidades, com particularidades. Então, você tem todo um contexto de integração sistêmica, de alinhamento de processos, unificação, que precisa de ser feito para realmente garantir não só a fluidez de processo, né, mitigação de risco operacional, mas também essa tão sonhada experiência que nós aqui, assim, tão veementemente trabalhamos para alcançar, né? E numa perspectiva ainda de riscos, eu volto a trazer o tema regulatório. Eu acho que ele é realmente muito relevante aqui, né? Não só pelo altíssimo volume de regulação, né, que o MEC tem emanado aí desde a criação da Lei de Diretrizes e Bases, né, a LDB, mas também todas as outras regulações que a gente precisa de seguir, né? Por exemplo, se a gente vai fazer pesquisas clínicas nas instituições, o que é super natural nas escolas de saúde, a gente tem uma série de requisitos que a gente precisa de seguir. Então, a multiplicidade que principalmente uma universidade tem, expõe, né, o negócio de uma forma geral ao nível de regulação tão alto, que de fato torna o risco bem relevante mesmo. Então, dentro dos vários riscos que a gente trabalha aqui, eu acho que talvez esses três, né, da experiência, o cyber e o risco aqui, regulatórios, são os que eu elencaria como mais relevantes no momento. Bacana. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma pergunta que veio aqui da Andrea Bauman. Andrea, se eu pronunciei o sobrenome errado, você me perdoe, tá? Depois a gente conversa e você me explica direitinho se é assim mesmo. Ela colocou assim, aproveitando que o João está falando de EDTechs, né? EDTech. Até porque o nosso tema também tem lá no final falando da EDTech. Vocês acham que as regulamentações hoje existentes já cumprem bem os papéis ou elas devem se adaptar? Aí depende de quais regulamentações você está citando, tá, André? Se a gente estiver falando da parte da EDTech de educação, eu acho que o João e a Thaís acabaram já explicando bem esse cenário. Se você está falando da parte da EDTech no que suporta essa EDTech, aí a gente tem regulamentação só perder de vista. A gente tem, para regulamentar a tecnologia, você pode pegar aí as ISO 27001, /27002, você pode pegar lá a 22301, que eu acho que é de gestão de continuidade de negócios, você pode pegar esses 20, você pode pegar NIST, você pode pegar... Tudo isso ampara tecnologia, ampara negócio, pautado em cima de tecnologia, tá bom? Então, eu ia mandar a pergunta para vocês responderem, mas eu acabei respondendo. Desculpa, pessoal, é empolgação. Eu gosto muito do assunto, eu acabo eu mesmo respondendo, às vezes. Tá, Andréia? Obrigado pela pergunta. Se alguém quiser fazer outras perguntas, fiquem à vontade. Eu queria ver com vocês também, aproveitando aqui, Rodrigues, claro, se você tiver aí riscos para falar, pode mandar aqui para a gente. Mas eu tenho percebido assim, acho que o pessoal cobriu bem aí. Hoje, não sei se isso afeta ou não afeta, tá? Para ser bem sincero, eu não tenho uma pesquisa a respeito, é só uma sensação que eu tenho, até porque hoje, né, eu morei 21 anos em São Paulo, ainda moro, né, ainda vou para São Paulo de vez em quando, mas hoje estou no interior. No interior eu vejo muito dentro da cidade, aquele aspecto, hoje eu tenho a internet, hoje eu vou ficar famoso com a internet, hoje eu vou ficar famoso com dancinha, hoje eu vou ficar famoso com YouTube, hoje eu vou ficar famoso com tudo isso aqui. Vocês perceberam isso no setor educacional, aquela debandada no sentido de eu faço até aqui o colegial, quando chega na faculdade, o cara já não tem mais esse interesse devido a essa nova tendência, né, que eu acredito que vai demorar muito tempo para passar, essa nova tendência, ou vocês têm percebido o seguinte, essa pessoa ela está migrando do presencial pro remoto, né, ou como é que fala, João, quando é online, né, O digital, o EAD, né, a distância. EAD, eu sempre esqueço do EAD. Então, assim, só para a gente colocar num contexto um pouco mais moderno, que eu percebo um pouco disso. Não sei se é porque eu estou no interior, mas aqui eu tenho essa sensação de que o pessoal está achando que vou largar, não vou mais fazer a faculdade, vou viver de internet.
Isso tem afetado vocês ou a parcela é insignificante? Isso não chega a representar um risco? Bom, acho que tem alguns gatilhos aqui de discussão, né? Sem dúvida, a gente tem visto aí, assistido nos últimos anos, e principalmente com o advento da pandemia, uma maior inclinação aos alunos a procurar um ensino digital, né? Pela fluidez, pela facilidade, pela comodidade e pelo contexto que a gente vive econômico do país, né? Porque, de fato, muitas das pessoas que vão acessar a educação, principalmente superior e principalmente privada, trabalham. Então, nas grandes cidades, onde a gente sabe que existem dificuldades logísticas, o ensino digital ele veio a calhar. Então, não é à toa que a gente viu um grandíssimo crescimento nas matrículas digitais aí nos últimos anos, e a expectativa é que isso vai aumentar. Agora, isso não é tão recente, né? O ensino digital, ele, no Brasil, provavelmente ele ganhou muita força nos últimos 10 a 15 anos. O que a gente já está vendo com essa experiência dos 10, 15 anos é que talvez o digital não seja o caminho. Talvez o caminho seja o aluno ter a possibilidade de escolher qual é o nível de hibridez que atende a ele. Então, será que ele quer estudar 25% digital, 75% presencial, ou 75% digital, ou 25% presencial? Essa dinâmica é o que eu acho que o mercado, de uma forma mais ampla, entende que vai ser mais adequado. Só que para o negócio, existe um desafio, um risco relevante, que inclusive está sendo precificado na Bolsa hoje, que é a batalha de preços, né? De fato, o ensino digital ele trouxe esse desafio, né? A gente vê universidades assim, oferecendo cursos a mensalidades que são valores de fato assim muito desafiadores de compreender como que a conta fecha, né? Então, eu acho que tem esse desafio que esse ensino digital também precisa de cumprir para se manter, né? Como é que a gente garante o tal do affordability desse negócio, né? Como é que ele fica em pé? Só que na perspectiva do Brasil, né, a gente ainda tem um vastíssimo mercado numa perspectiva de alunos a ser alcançado. Ainda tem muita gente que tem vontade de estudar, né, ou fazer o ensino superior, e essas pessoas ainda não estão alcançando a universidade, pelas várias dificuldades que a gente tem, econômicas, sociais, etc. Então, a gente vê, principalmente nos nossos alunos aqui, entendendo o perfil deles, que em muitos casos são alunos que naquela família são os primeiros a acessar a universidade. Então, eu acho que nós, enquanto, principalmente cultura brasileira, vamos ter um pouco da permanência disso também. Eu acho que as pessoas vão continuamente querer continuar a estudar e ter o seu diploma. Eu acho que isso é uma dinâmica ainda muito presente na realidade do brasileiro. Mas claro que é um risco, sim, a se considerar. A própria pergunta aí da colega sobre as edtechs, né? A gente vê as edtechs chegando, a gente vê essa tendência das universidades corporativas, né? As empresas se organizando para conseguir estruturar programas de conhecimento para serem mais assertivas e específicas com seus colaboradores. Acho que tem todos esses elementos que a gente precisa de acompanhar, mas concluindo sua pergunta, Roberto, acho que sim, o modelo digital ele veio para ficar. Muito provavelmente a gente vai assistir um grande aumento, né, nessas matrículas aí, mas eu entendo que a universidade, principalmente a graduação, da forma que conhecemos, ela se sustenta pelos próximos anos no país, porque eu acho que ainda é de extrema relevância para a família brasileira, para o brasileiro de uma forma geral. E aí, Roberto, se você me permitir, fazendo um link com isso que o João colocou, né, e também com o que tinha sido discutido antes, que assim, mas isso não quer dizer que aquele risco que o João e a Thaís exemplificaram, que é o risco de negócio, não exista. Não porque não tem alunos, como foi ou não vai ter alunos, mas porque tem as tecnologias, elas geram um risco para o próprio negócio, porque facilita os novos entrantes no mercado. Então, você aumenta a competitividade, você aumenta as opções e você tira o foco de faculdades mais tradicionais ou de conglomerados mais tradicionais, porque você tem mais opções na hora que você abre o EAD, na hora que o EAD melhora, na hora que a tecnologia fica melhor, na hora que você facilita o acesso universal à educação. Então, você tem um risco, na verdade, futuro, que tem que ser uma preocupação, né? Então, a empresa que hoje não estiver
com esse risco mapeado, o risco que a tecnologia traz para o próprio negócio, uma vez que aumenta a quantidade de participantes e opções no mercado, é algo significativo. A gente, não vou sem citar nome, a gente tem aí alguns exemplos de uma faculdade muito tradicional aqui na cidade de São Paulo, que tem um curso muito antigo, que esse curso vai ser descontinuado porque diminuiu a quantidade de alunos, não porque diminuiu a quantidade de interessados, mas porque aumentou a quantidade de opções. Então, você tem aí um risco para o negócio, trazido pelas tecnologias, muito alinhado com esse tema das EdTechs, esse tema aí do quanto ficou mais fácil, vamos falar assim. Roberto, se eu puder complementar, tanto a visão do João quanto a do Rodrigues, elas foram cirúrgicas. E quando a gente olha para a projeção do faturamento nominal que a gente tem hoje aqui na instituição de ensino em 2022 e olha para 2026, ela não cresce tanto. Hoje ela está em 38,6 bilhões e ela vai para 40,4. E com a entrada de novos players aqui, de instituições de tecnologia, né, e outras instituições nesse mercado, a gente começa a ter aquele oceano vermelho, né? Então, são muitas instituições brigando pela mesma fatia de mercado. E aí a gente vê, de fato, as instituições sofrendo com isso. Mas, além disso, acho que voltando até um pouco na tua pergunta em relação ao interesse dos estudantes em ingressar nessas universidades ou, sei lá, em outras instituições de ensino, eu acho que hoje as pessoas elas olham muito para o custo-benefício. Então, o quanto eu vou investir nessa educação em tanto tempo e quando eu vou ter o retorno desse investimento que eu estou colocando, né? E aí, isso vem muito em relação aos índices de empregabilidade de egressos, né? E a qualidade dos profissionais formados, a percepção do próprio mercado em relação a esses profissionais, porque tem instituições que geram mais visibilidade, né? Então, a gente ainda tem esses diplomas abrindo alguns mercados, e isso faz com que os estudantes podem optar ou não por seguir com alguma instituição ou algum modelo. E uma coisa interessante, né, assim, a própria pandemia, ela mostrou para vários tipos de negócio em vários mercados um aumento da probabilidade da ocorrência de vários fatores de risco. Se a gente olha para o mercado, por exemplo, do mercado de ensino de línguas, hoje, e para esse mercado 5 anos atrás, e para esse mercado logo antes da pandemia, a gente vê uma transformação que eu não me recordo desse risco estar mapeado lá atrás por esse mercado, como sendo um risco de que a tecnologia e o home office e o uso de plataformas vai ser tão rápido que vai transformar a quantidade de opções que se tem para se aprender uma língua. E isso, consequentemente, eu não conheço todas as grandes empresas, mas conheço algumas do mercado de ensino de línguas, tem um impacto significativo nos planos, né, na própria receita, porque você abriu um universo, um leque de opções que não existia há 5 anos. Então, isso vai acontecer para o futuro com o restante do mercado, né? Pessoal, eu vou aproveitar aqui que a gente está nesses minutinhos finais, né? E chegou uma pergunta legal aqui do Alex Lima Lopes. Quais dicas ou primeiros passos? Cara, parece que ele leu meu pensamento, né? Eu até tinha falado para vocês que ia pedir isso mais para o final. Comentei isso com o Rezende e com a Thaís, o dia que a gente conversou. Quais dicas ou primeiros passos vocês dariam ou sugerem para quem está iniciando a implantação de um arcabouço de gerenciamento de riscos e controles internos em uma instituição de ensino superior? Vou começar porque eu já sei que vai ser direcionado para cá, mas para quem está iniciando essa estrutura de gestão de riscos, eu acho que tem 2 grandes frentes a serem trabalhadas. Tá? A primeira é na geração do conteúdo de riscos em si. E a minha sugestão é iniciar esse processo entendendo quais são os riscos estratégicos para esse negócio, para que depois seja possível desdobrar isso para temas operacionais e para processos de acordo com a relevância, porque, como a gente sabe, os nossos recursos são finitos, né, são limitados, então a gente precisa ter o melhor direcionamento desses esforços.
Então, a geração de conteúdo, eu começaria olhando para contexto externo e interno num ambiente estratégico ainda, né, nesse patamar, para depois desdobrar isso internamente para os riscos e controles internos de processo. E o outro lado seria o estabelecimento do processo de gestão de riscos em si, porque não adianta você ter um conteúdo extremamente robusto se você não tem um processo muito bem implementado para colocar isso no dia a dia das pessoas. Então, eu trabalharia na instituição de uma política, treinamento, disseminação, aculturamento das pessoas, né, no termo gestão de riscos, principalmente na importância e como a gestão de riscos consegue dar suporte real para o negócio. Tá? Então, eu trabalharia nessas duas grandes frentes. Conteúdo, começando pelo estratégico para depois desdobrar, e no estabelecimento de um processo robusto, mas ao mesmo tempo muito simples, né, para que a gente consiga aí ter uma aderência dentro das instituições. Agora eu vou inverter. Vou pegar o Rodrigues. Rodrigues, se você quiser complementar. Não, a Thais foi perfeita na resposta, né? Realmente esse é o modelo, né? Como se inicia uma gestão de riscos. O que eu só poderia agregar aqui é que as empresas, é uma pergunta muito comum da gente receber quando a gente faz os trabalhos de implementação de gestão de riscos, qual o tamanho da área, o quanto isso vai me demandar de tempo, que tipo de profissional que eu preciso, né? Então, a gente sempre toma cuidado de falar, não adianta também você começar com uma estrutura robusta e completa para fazer gestão de riscos se você não tem cultura de riscos dentro da empresa. Né? Você precisa começar devagar. Você começa nessa sequência que a Thais colocou, que não tem nada para complementar, mas tomando cuidado de não querer achar ou acreditar que vai funcionar do nada, sem você ter primeiro criar uma cultura de gerenciamento de riscos, começar em parceria com controles internos. Eu acho que até que são tão sinérgicos que fica difícil separar aonde começa a função e aonde termina a outra, principalmente em empresas que nunca tiveram essa função gestão de riscos ou a função controles internos. Então, esse é o cuidado de não errar a mão e colocar foco demais ou recursos demais em algo que você primeiro precisa ter um amadurecimento. Bacana. João, quer complementar? Tanto o Marcos quanto a Thais foram, né, cirúrgicos mesmo nos comentários. Eu vou fazer uma sugestão fora do book aqui, né? Fora da metodologia. Eu acho que nesses cenários, né, eu acho que foi o Alex que perguntou, talvez a maior incerteza que a gente tem é entender qual que é o nível de apetite, né, que vamos chamar aqui de alta administração de fato quer ter dentro desse programa, que é um programa de gestão de riscos, né? Então, eu acho, Alex, que assim, você conseguir medir esse apetite é uma coisa fantástica, assim. Dentro do que a Thais e Marcos comentaram, de fato, acho que são os passos, né, metodológicos aí que a gente tem que seguir e são reconhecidamente os melhores. Mas encontrar um formato no qual você consegue, de uma forma prática, medir esse apetite, me parece que é um passo zero muito relevante. E para isso, eu acho que uma estratégia simples, mas que funciona, é assim, encontra um horário dentro do seu board, né, do seu comitê executivo, né, e leva alguns elementos básicos do que seria um programa de riscos, né, apresenta o bom e velho caso da chuva, ou qualquer outro caso aí que você tenha em mente sobre o que é riscos, o que é controle interno, para que as pessoas consigam se enxergar lá dentro. E aí talvez leva os 3 principais riscos que você vê aí na sua instituição, e até mesmo, se você conseguir levar riscos materializados, melhor, né? Que aí você faz um pós-mortem dele e mostra para as pessoas de uma forma pragmática que se vocês tivessem um programa de gerenciamento de riscos adequado, talvez aqueles riscos que se materializaram não se materializariam. E aí eu acho que você consegue encontrar um momento adequado, um contexto adequado, para aí sim falar de uma implementação estruturada, né? Conseguir alinhar aí um programa, desenhar uma política adequada, alinhar isso bem com a estratégia da sua instituição, né? Conseguir fazer um belo de inventário de riscos, que a Thais comentou e também acho super relevante. Mas essa questão de criar um momento, né? Na minha cabeça é um tema super relevante, porque
eu sempre penso que instituições de ensino superior vieram lá daquele contexto que eu comentei no início, tá? 1996, empresas familiares. Eu acho que renegar esse momento talvez pode te custar aí ter um apoio menor do que você poderia ter se não tivesse feito esse business case bem estruturado. Não, é isso aí. O tempo está acabando e eu tenho aqui uma série de perguntas aí. Tem uma aqui que é bem bacana, só que é sobre cibersegurança, então eu vou segurar ela mais um pouquinho. Apesar de que a pergunta que eles fizeram a respeito de cyber, a gente pode colocar o começo da pergunta. A pergunta está assim, ó, como vocês imaginam a captação de recursos para cobrir o risco de cyber? Só que eu acho que a pergunta pertinente, a captação de recursos para cobrir o risco, até aqui já dá uma boa discussão. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de risco, como não é algo que vai vender, essa captação já é mais complexa. Tá? Depois, o Bruno Lobo, não é Bruno não, é Bruna, desculpa. Bruna Lobo fez a pergunta. Depois eu respondo para você como que eu faço aqui na Perimit com relação à captação de risco, principalmente voltado para cyber. Tá? E acredito também, eu ia fazer uma pergunta aqui que é assim, como que nasceu na empresa de vocês todo esse arcabouço voltado para a gestão de riscos? Porque, assim, pegando na minha história, tratando esse tema, eu desconheço qualquer projeto que eu tenha feito em que ele tenha começado estruturalmente por um framework deste embaixo do braço, né? Por uma ISO. Não. Como eu também sou voltado muito para a área de compliance, né, para a parte regulatória, até porque eu sou formado em Direito e Tecnologia, então a parte do Direito faz isso comigo. Mas a maioria das vezes é em cima de uma regulamentação, né? Essa regulamentação acaba requerendo ali um assessment, né? O mais famoso um gap analysis, dependendo do cenário, e dali nasceu alguns riscos, dali nasceram as necessidades de se ter planos de ação, de se ter controles, dali aflorou algo, e aí eu fui mostrando, olha, você está vendo esse risco aqui? Esse risco ele vincula com isso, que vincula com isso, que vincula com o risco corporativo aqui em cima, ó, que você não mapeou ainda. Você não fez isso ainda. Mas ele vai ser um risco de imagem ou ele vai ser um risco financeiro. E aí o meu arcabouço sempre nasceu nesse formato. Eu queria que vocês contassem uma experiência de vocês nesse padrão. Se vocês tiveram alguma empresa, né, se vocês trabalharam em alguma empresa como consultoria, coisa do tipo, que vocês conseguiram falar assim, não, eu vou começar do zero, eu vou pegar aqui o by the book, vou montar a estrutura organizacional, vou fazer o aculturamento. Conta um pouquinho pra gente. Vamos começar agora, eu vou começar por outro lado, Thaís. Eu vou começar aqui pelo Rodrigues. Pronto. Sim, eu acho que tem algumas experiências aqui para poderia compartilhar, Roberto, que assim, né, a gente está acostumado, principalmente aí por trabalhar em empresas que estão em processo de IPO, empresas que estão se preparando para o IPO e no novo mercado, e essas empresas, de acordo com as regras da B3, né, elas são obrigadas a ter a estrutura completa de governança, incluindo a função gestão de riscos, incluindo um programa de gerenciamento de riscos. Então, a gente tem tido bastante experiência e bastante casos de empresas que não têm nada, que não têm riscos, não têm controles internos, não têm as estruturas, nem riscos, controles internos, nem compliance, nem auditoria interna, nem comitês, e que chegam aqui e falam assim, ó, como que eu faço? Da onde eu começo? Vou começar do zero. Né? Então, esse processo, eu acho que a gente tem visto bastante, que as empresas têm ido ao mercado preparadas, mas começando sem nada. Então, esse processo de implantar a cultura de riscos, levantar a matriz de risco, preparar o profissional e montar o to-do ali do dia a dia é algo que tem sido bem enriquecedor, né? E eu vou dizer que a gente tem casos inúmeros, alguns que vão muito bem e outros que a gente vê uma dificuldade
porque não tem este aculturamento de riscos, porque não sabe a importância desse gerenciamento e que cai naquela outra pergunta, que é que não coloca esforços para gerir os seus riscos, e nem recursos para isso. Mas não é uma tarefa fácil. Bacana. João? Existe aquela frase muito famosa, né, que pode ser usada tanto para compliance quanto gestão de riscos, né, ou auditoria. Se você acha gestão de riscos, auditoria, compliance caro, imagine não ter essas funções, né? Eu acho que o nosso grande desafio, e aí tentando ser um pouco mais pragmático aí, direto ao seu ponto, Roberto, é como é que a gente materializa a segunda parte, né, do imagine não. E acho que isso se aplica muito na própria pergunta mesmo da Bruna com relação à cyber. Não é trivial, mas eu vejo que nós, enquanto profissionais de gestão de risco, talvez nós passamos muito tempo, uma palavra um pouco complicada, pesada, mas acomodados numa pura e simples avaliação de uma avaliação qualitativa de riscos. E ela funciona? Sim, funciona, para a grande maioria dos casos. Mas em muitas situações, se a gente conseguir criar gatilhos, critérios, assim, um raciocínio lógico no qual a gente consegue materializar riscos reais, é aí que a gente consegue mobilizar foco, né, recurso financeiro, recurso em termos de mobilização da administração. Eu acho que é esse o grande desafio, que é o que eu chamo de monetização de riscos, né? Mas não é uma monetização por si só. A ideia aqui não é só tornar financeiro todos os riscos, até porque todos os riscos, obviamente, não são financeiros, mas é a gente conseguir criar algum aspecto financeiro no qual aquele risco pode ser avaliado de uma forma quase que binária, indiscutível. E aí, todos nós aqui sabemos, quando você coloca uma avaliação de risco indiscutível para um executivo, e quando esse risco é de fato relevante, ele não vai querer pensar em alternativas que não olhem para aquele risco. Ele vai querer, de alguma forma, ou mitigar, ou evitar, ou transferir, alguma coisa ele vai querer fazer. Então, eu acho que o desafio está muito nessa linha. Eu reconheço que não é trivial. Se tiver gente da minha equipe aqui, já me ouviram falar muito disso. Eu sempre fico tentando encontrar alternativas para a gente, de fato, entender os riscos numa perspectiva monetizada, mas, para mim, o caminho está aí. Eu acho que é aí que a gente consegue mobilizar a administração e, de fato, conseguir demonstrar o valor, né, que é super relevante, que está associado à gestão de riscos. Bom, eu vou só fazer um pequeno complemento e vou trazer uma máxima também para ajudar aqui no entendimento. Eu gosto muito da máxima que a cultura come a estratégia no café da manhã. E porque acho que está muito relacionado com o que o João trouxe para a gente. Se a gente não tem uma cultura, se a gente não consegue trazer toda a administração e a gestão para uma compreensão muito clara do que é a gestão de riscos e como usar essa informação, a gente não tem sucesso na implementação desse processo. Então, trazer uma visão muito prática, né, que foi o que ele comentou, trazer, inclusive, formas financeiras de mostrar a importância de mitigar esse risco, de reduzir esse risco para que a gente não sofra esse impacto, eu acho que é extremamente relevante. Não só esse viés financeiro, que eu realmente acho que é o que brilha os olhos da administração como um todo, mas outras premissas também, né, como riscos que estão em desacordo com os valores da instituição, que estão em desacordo com a conformidade, com a saúde e segurança das pessoas, com termos sociais, né, termos ambientais. Então, acho que todas essas outras premissas e esses outros aspectos também precisam ser demonstrados para deixar claro o quanto a gestão de riscos consegue dar esse suporte para o negócio e o quanto nós precisamos, de fato, ser preventivos. Pessoal, vamos lá. Olha só, eu queria fazer mais um monte de perguntas, só que não vai dar tempo. Eu tenho pergunta aqui do Ricardo, da Vanessa, do Marcelo. Pessoal, infelizmente, por causa do horário dos nossos participantes, dos compromissos, a gente não consegue estender mais. Depois eu vou pegar essas perguntas que vocês mandaram, vou responder e direciono para vocês, tá bom? Mais uma vez, lembrando, não é o principal, mas como o Rodrigues me disse aqui no começo do bate-papo, contar ponto, né, depois lá para a faculdade ou coisa do tipo, o certificado, né, dessa palestra aqui, desse bate-papo, o Rodrigo vai mandar para vocês, o Rodrigo do Marketing,
em até 7 dias, por causa da quantidade de e-mails que ele tem que disparar e tudo mais, tá bom? Queria agradecer, hoje eu até falei pouco, escutei muito do que vocês falaram, uma verdadeira aula, quem pôde participar, fique contente, fique agradecido, porque de fato foi uma palestra bem legal, bem gostosa, bem didática, fácil, uma linguagem fácil. Então, obrigado, Thaís, obrigado, João, obrigado, Rodrigues, por ter participado. Espero que vocês aceitem outros convites. E, pessoal, vou lembrar de novo, quando eu não convidar, não é porque eu não gostei, tá? É só porque tem muita gente, muito cliente. Eu tenho cliente que, tenho alguns clientes que eles pedem, falam, pô, me põe lá no painel. Aí eu falo, cara, mas não é a sua frente. E a gente sempre busca pessoal que está mais ali com o tema e tal, mas eu chamo, tá, pessoal? Queria agradecer mesmo de coração. Adorei conversar com vocês. E para vocês que estão em casa, eu vou deixar aqui uma palavrinha final, vou deixar os nossos convidados se despedirem de vocês. E obrigado por terem participado, tá bom? Se vocês quiserem dar uma última palavra aí. Lembrando, todas as redes sociais dos participantes, tanto do Marcos Rodrigues, quanto do João Rezende, quanto da Thaís Mendonça, está aqui no chat, tá? Se vocês quiserem pegar as redes sociais, copiar, segui-los, fiquem à vontade. Eu acredito que vai acrescentar bastante na vida de vocês. Ok? Se vocês quiserem dar uma palavrinha final, fiquem à vontade, esse tempo é livre. Quero agradecer, Roberto, ao convite, agradecer ao Rodrigues, ao João também aqui pela parceria, e agradecer a todo o público que esteve aqui com a gente para poder ouvir um pouquinho sobre riscos no setor de atuação e que nós estamos à disposição, né? Então, se quiserem trocar mais ideias, aprofundar mais em alguns outros temas, eu fico aqui à disposição. Legal. Gente, obrigado pela oportunidade aqui de conversar com vocês, bater papo, Thaís, João, Roberto. Obrigado a todos aí que nos ouviram e que deram um pouco da atenção de vocês. Estou à disposição aí, se vocês precisarem que eu puder ajudar. Sempre é um prazer. Obrigado. Pessoal, agradeço muito também. Aprendi demais hoje. Sou suspeito para falar, né? Que sou de educação, então valorizo muito essas trocas aqui. Acho que foi muito legal esse papo. As perguntas foram ótimas. Agradeço aí pelo papo, Thaís, Marcos, Roberto. Foi muito legal mesmo e permaneço à disposição no LinkedIn. Vamos continuar esse papo aí em outras plataformas. Bacana. Pessoal, até mais. Sigam outras palestras aí do Peering TV, que vocês têm muito a acrescentar. Um beijo, boa tarde a todos.